Gostaria de convocar o vereador Alfredo Cabral para compor a mesa, doutor Afonso Ferreira, defensor público. Representante da Ordem dos Ministros Evangélicos de Itapetinga, OMEI, pastor Linderval de Assis. Com a palavra a vereadora Nara Duarte. Em nome, eu queria pedir perdão à mesa e saudar esta mesa bonita que está hoje, em nome da presidente Lídia Oliveira, da secretária de Desenvolvimento Social, Verônica, e da tão atuante Jádira, profissional que atua no CAPS-AD de Itapetinga. A todos os presentes, meu muito boa noite. E essa plateia ilustre, gostaria de dar minha saudação especial em nome de José Oliveira, que é um combatente também há muitos anos em nossa cidade em relação à problemática das drogas e da dependência química. Dr. Carlos Dutra, que se faz aqui presente também, e a psicóloga e atuante Célia Duarte, que também é companheira do Conselho Antidrogas. E eu gostaria de saudar os conselheiros em nome de Edson e da nossa tão atuante secretária Cristiane Nunes, que se fazem aqui presentes. A todos os ouvintes que acompanham a sessão, tanto do Distrito de Bandeira, de Palmares, o meu muito boa noite. Nossa ideologia de fazermos uma preposição, e essa Casa Legislativa, por unanimidade, aprovou de estarmos hoje fazendo uma discussão, uma ampliação em nossa sociedade, em nossa comunidade, sobre a questão das drogas, é um avanço que nós temos tido em nossa sociedade. O Conselho Municipal Antidrogas, o COMAD, começou inicialmente a se reestruturar no ano passado, e este ano o Conselho já vem tomando uma proporção maior e sair das quatro paredes e avançando dentro da nossa comunidade. Então, essa iniciativa de fazermos hoje essa sessão especial era para justamente tratarmos do enfrentamento que a sociedade como um todo deve ser frente a essa problemática tão grave que é justamente as drogas, que tem justamente atingido os nossos jovens e trazido uma desestrutura familiar e, consequentemente, uma desestrutura da sociedade brasileira. E é também com a iniciativa do governo, onde foi lançada a campanha Crack é Possível Vencer, que nós já estamos fazendo o Conselho, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Social, nossa terceira marcha de combate ao crack e outras drogas. E como nós temos dito, essa política de combate ao crack e às outras drogas é de envolvimento da sociedade brasileira, da sociedade itapetinguense. E o Conselho, como nós aqui representamos, eu, o vereador Marcos Gabriel, a Câmara Municipal, o Conselho tem a intenção de atuar na prevenção e no uso do crack, do álcool e outras drogas, com foco tanto na defesa quanto na promoção dos direitos humanos, na articulação e no fortalecimento das redes locais. Tem também que haver uma rede de integração nas diversas áreas, por isso que hoje vimos aqui uma mesa multiprofissional para discutirmos essa problemática e tentarmos atingir a sociedade itapetinguense, com o intuito de que, através dessas discussões, haver uma troca de saberes, melhorando a realidade local e planejar ações intersetoriais. Essas articulações efetivas garantem a verdadeira intervenção na prevenção do uso de drogas e fortalece a comunidade para a transformação da realidade.
Então, a todos que estão aqui presentes, a todos os alunos que acabaram de chegar, sejam bem-vindos. E a Câmara de Vereadores proporciona hoje, junto com o Conselho Antidrogas, uma ampliação dessa discussão, como o governo tem dito, tanto o crack como as demais drogas, nós podemos vencer. E isso deve ser justamente o envolvimento de toda a sociedade. E desde já nós agradecemos aqui a professora Adriana, né, que trouxe os seus alunos do Colégio Manuel Novaes para justamente estar aqui discutindo com esses profissionais, esses representantes da sociedade, essa problemática. É o início. Como o conselheiro vai falar, o conselho já está fazendo palestra nos colégios, palestra na Azaleia, e isso nós queremos, é claro, ampliar e contaminar toda a sociedade itapetiguense para podermos tentar vencer este mal do século que se chama a droga, que tem destruído a nossa sociedade. Então, a todos, sejam bem-vindos, muito boa noite a todos os participantes, estejam à vontade, que essa Casa Legislativa é nossa. E nunca esqueçamos, Jesus Cristo acreditou na recuperação humana e Ele deixou este legado para nós. Então nós também podemos acreditar, primeiro na prevenção, para que os jovens sejam alertados do poder destrutivo das drogas, e depois também podemos acreditar na recuperação e na volta à sociedade de pessoas que porventura venham a cair a ter a dependência química. Então sejam bem-vindos, sintam à vontade, e essa Casa Legislativa é nossa. Muito obrigada. Gostaria de registrar a presença de Dr. Marcos Esquimeira, Dr. Carlos Dutra, Fábio Zimp, do site Mais Cidadania Itapetinga Comunidade.net, Marcelo Bonfim, do blog Itapetinga na Hora, a presença da soldada Ana Angélica, do PROERD, Dr. Marcos Maurício, presidente do Sindicato de Policiais Civis da Bahia, professor Bernardino Gaioto, secretário-geral do Sindipoc. Franquei a palavra ao senhor Joilson Oliveira, presidente do Conselho Municipal Antidrogas, Comad, tempo de 15 minutos. Meu boa noite a todos, senhora presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, plateia aqui presente, eu queria saudar essa plateia em nome dos alunos da Coedida que se encontram ali e ouvintes desta sessão. Seria muito fácil que se nós estivéssemos aqui neste momento para trazer à comunidade um assunto que fosse pautado com muita alegria e felicidade de todos. Mas, infelizmente, o assunto que nos traz nesse momento, ele requer ação de todos nós da sociedade. Eu costumo dizer nas nossas reuniões que nós não podemos de forma nenhuma, certo, ficar isolado em relação a esse mal que tem afligido a nossa sociedade. Nesse momento nós temos que transferir a responsabilidade.
A responsabilidade é de todos, de educadores, de políticos, da sociedade civil, das entidades todas elas envolvidas, e que a gente possa sentir que alguma coisa pode ser feita. Quando a gente fala da questão das drogas, a gente tem que saber que Itapetinga não fica fora das estatísticas, como a maioria dos municípios do nosso país. Claro que nós, como membro do COMAD, nós não trabalhamos nem com estatística, nem com dados. A gente trabalha mais com uma questão educativa e mais com uma questão da prevenção do que realmente a questão punitiva daqueles que fazem uso dessas drogas. Só gostaria de fazer voltar um pouco o passado, né? E quando eu vejo nessa casa a presença de Gama Sobrinho, me faz voltar no ano de 2002, quando ele assinava aquela lei, né? Lei 890, que tratava da formação do Conselho, da criação do Conselho Antidrogas de Itapetinga no dia 2 de agosto de 2002. E por incrível que pareça, 10 anos se passaram e as ações que foram feitas na nossa comunidade como um todo foram ações isoladas por entidade que tratava dessa doença. Quando no ano de 2010, a Secretaria de Desenvolvimento Social, através da Prefeitura de Itapetinga, ela traz a possibilidade da criação da primeira marcha contra o crack. Houve na nossa sociedade uma participação maciça de uma população que naquele momento clamava por uma mudança no comportamento dos nossos itapetinguenses. Ali, naquele primeiro momento, em 2010, já se ventilava a possibilidade da revitalização dessa lei. No ano de 2011, a proposta seria a realização da segunda marcha e foi feita uma gincana contra as drogas aqui na nossa cidade, onde houve participação das escolas com grande desempenho e com grande participação da comunidade como um todo. Aí, neste momento, o Conselho já cria nesse momento uma comissão pró-conselho que estava juntamente com as entidades de nossa comunidade representada, tanto ela, a comunidade pública, as entidades representadas através de igrejas, através de movimentos populares, sindicatos. Nós criamos uma pré-comissão para que essa lei fosse colocada em prática na nossa comunidade. No ano de 2012, para nossa alegria, a gente vem a essa casa, certo? Tomar posse da nomeação dos conselheiros da nossa comunidade. Resta salientar que muitas vezes as pessoas pensam que esse conselho foi criado por pessoas escolhidas por alguém. Não. Nós procuramos, dentro da nossa comunidade, todas aquelas entidades que tratavam direta ou indiretamente com a questão das drogas no nosso município, e nós tentamos aliar isso, certo, uma composição de suma importância na nossa cidade, haja visto que era composta de 21 membros, junto com os seus suplentes. Seria muito fácil a gente, nesse momento aqui, estar estabelecendo alguns parâmetros para que esse conselho fosse criado e que vocês da comunidade começassem a caminhar junto com esse conselho para a gente tentar fazer alguma coisa. A princípio não foi fácil, nós conselheiros que estamos aqui presentes sabem da dificuldade que nós tivemos a princípio, porque eram entidades que exerciam ações individualizadas e que nós necessitávamos que essas ações fossem conjuntas. Por isso a dificuldade
em primeiro momento. Mas uma coisa que foi de suma importância na criação desse conselho é que nós, naquele momento, começamos a entender que a condição de serenidade de cada entidade daquela, ela sentiu que havia uma condição de fazermos alguma coisa pela nossa cidade. Começamos a criar um plano de ação. Esse plano de ação era desenvolvido de ideias vindas da própria comunidade, ideias vindas exatamente dos nossos conselheiros, onde nós tínhamos entidades diferenciadas, e essas ideias nós começamos a colocar em prática desde aquele primeiro momento. Não poderia se fazer nenhuma ação na nossa comunidade se nós não traçássemos metas para ser cumprida. O nosso calendário é um tanto extenso, porque a nossa ação ela não tem um início e ela não tem um final. Ela tem simplesmente momentos em que nós temos que aproveitar em todo o momento da nossa sociedade para que a gente possa articular as ideias dessa comunidade para trazer para nós tudo que é viável para que a gente possa realizar ações em relação ao combate. Quando se trata de ações públicas, a gente fica numa preocupação muito grande, porque não se trata apenas de um vereador, um deputado, um senador, qualquer que seja o político, os senhores secretários ou qualquer outro membro da instituição política, que ela veja com os olhos do engrandecimento pessoal ou do engrandecimento das suas fronteiras em relação a decretos e leis. Nós temos que pensar que todas as ações que têm que ser desenvolvidas nessa comunidade como um todo, no sentido de trazermos para nós benefícios e ações para todos, que essas políticas tenham como objetivo principal a educação. Nós não podemos fazer nada se não começarmos a nos educarmos em relação ao mal que nós estamos enfrentando. Muitas e muitas vezes nós não sabemos a causa. E muitas vezes nós não sabemos a consequência que isso nos traz. Mas nós tem chegado a nós ideias de como nós tentarmos minimizar essa ação da nossa comunidade. O Conselho, por sua vez, ele tenta buscar, através de ações já iniciadas, procurar fazer com que as pessoas que ainda não conhecem as drogas venham a conhecer. Então, essa política educacional, essa política de esclarecimento para aqueles jovens que ainda não conhecem, e nesse momento eu quero parabenizar as nossas companheiras, a Polícia Militar, através do PROERP, que tem feito, certo, um trabalho maravilhoso no nosso país, não é só em Itapetinga, no nosso país, e que tem mostrado a essas crianças, certo, o mal maior que pode ser quando as pessoas se identificarem com o uso das drogas. Se a gente pensar que a principal finalidade do Conselho é você tentar integrar e estimular as coordenações de políticas de droga na nossa cidade, nós vamos estar limitados em ações que não é o nosso propósito. E nesse caso eu queria pedir encarecidamente a todos nós que estamos aqui nesse momento, nessa sessão especial, que nós não olhemos isso como uma coisa individualizada desta ou aquela entidade. Está no momento de caminharmos juntos. Está no momento em que nós tenhamos o conhecimento de que a minha ação ela vai sofrer efeito positivo na ação das demais entidades que compõem o nosso Conselho e a sociedade como um todo. Por isso que o Conselho ele tem agido com essas ações. Basta saber que na segunda marcha contra o crack em 2012, esse Conselho já foi apresentado à comunidade em praça pública, né? E a grandiosidade dessas ações que estão sendo desenvolvidas dentro do nosso município, a gente sente que ontem, né, nós já tivemos uma ação na Praça Derivale, quem passou por aí viu,
certo? Já uma ação de adesivamento de veículos, de que estava passando para essa marcha que vai acontecer amanhã. Hoje temos a oportunidade de estarmos aqui nessa sessão especial para falar um pouco à nossa comunidade sobre esse mal maior. E depois de amanhã, aqui estaremos de volta e gostaríamos de convidar toda a nossa comunidade de Itapetinga para se fazer parte, mais uma vez, de uma ação muito importante que vai acontecer nessa casa, que é um seminário que nós vamos tratar das políticas das drogas e das políticas públicas. Então, acho que é de fundamental importância que todos estejam aqui e que a gente possa caminhar junto com uma mesa redonda, com a participação da comunidade como um todo, nos seus questionamentos, para que a gente possa fazer valer essas ações. E as comunidades de Itapetinga que aqui estão representadas, as associações de bairro, onde tem uma cadeira também no nosso conselho, ela já pode estar certa que a partir desse primeiro momento depois da marcha, o conselho estará reunindo nas associações de bairro da nossa cidade. Todo mês nós faremos uma reunião numa associação de bairro, num bairro da nossa cidade, onde esse bairro nos trará subsídio para que a gente possa engordar o nosso plano de ação. É só através de vocês que sentem na pele o que vem ser a questão das drogas da nossa cidade que nós podemos fazer algumas ações construtivas, né? Então é convidar exatamente essa comunidade para isso. Eu sei que a partir de agora, se deixar que eu falo a noite toda, eu trouxe um bocado de papel, mas a gente pega esses papéis aqui e parece que a gente só faz mesmo para se criar, se de colete fica meio perdido aqui, né? E eu gosto muito de falar. Então, antes disso, depois eu gostaria de chamar a secretária do conselho, onde ela vai passar um slide de uma das nossas ações que a gente tem realizado aqui na nossa cidade. E eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao meu poder superior, Deus na forma que eu concebo, certo? E aos meus colegas conselheiros que estão aqui presentes, que desde o primeiro momento acreditaram que nós somos capazes, né? E esta casa, em nome da minha amiga na área, do meu amigo, nesse momento vocês não são vereadores, vocês são meus amigos, certo? Meu amigo Marcos e minha amiga na área, por trazer a esta comunidade mais uma oportunidade de nós estarmos trabalhando juntos para o desenvolvimento e a questão fundamental que eu acho que é importante, que é o fortalecimento das barreiras em relação à questão que nós estamos tratando nesse momento, que são as questões das drogas. Muito obrigado.